Eu aposto que você aí do outro lado, em algum momento, já foi surpreendido com uma mensagem no seu celular oferecendo algum plano, algum produto, e você nem imagina de onde aquela pessoa conseguiu o seu contato. O doutor Aldo, que está aqui ao meu lado, ele vai falar um termo diferente, ele até me corrigiu numa conversa antes de a gente começar a gravação, que não é vazamento de dados, tem um nome mais específico dentro do jurídico. Mas no dia a dia, a gente acabou convencionando dessa forma. Às vezes você não sabe nem onde o seu número está na mão de quem. A prova disso é que chega em algum momento no seu celular. E para isso, existe legislação. Se convencionou também de chamar de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas para a gente falar sobre isso e muito mais, eu vou conversar com Aldo Evangelista, presidente da Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. Seja bem-vindo de volta ao Real Time. O senhor já esteve aqui nesse estúdio, numa condição para dar uma aula após um podcast que a gente fez ali, não foi isso? Boa tarde. Olá a todos. Muito obrigado, Caio, mais uma vez. Muito obrigado a todos da Real Time. Realmente já estive aqui nesse espaço maravilhoso e daqui eu tive realmente a oportunidade de ministrar uma palestra para a Universidade lá do Pará. Olha o que a tecnologia nos permite. Só para explicar ao nosso internauta, era que o Dr. Aldo, ele estava participando de um podcast aqui na ocasião e ele não conseguiria se deslocar de um ponto para o outro. Aí ele utilizou o estúdio aqui para fazer essa gravação, ele já conhecia bem esse ambiente aqui. Doutor, mas seja bem-vindo mesmo, obrigado por o senhor ter atendido o nosso convite. A gente entende que a LGPD ela é uma lei relativamente nova e poucas pessoas têm conhecimento suficiente disso. Às vezes até para quem está no meio da comunicação, ela não é tão assim, como uma lei anterior que a gente já tem conhecimento há muito tempo. Mas tem avanços de lá para cá, de 2020 para cá, desde que ela foi regulamentada e entrou em vigor? Com certeza. A partir de 18 de setembro de 2020 foi o momento que ela entrou em vigor, mas ela existe no Brasil já há 5 anos, desde 2018, que é a Lei 13.709, desde 2018, já há 5 anos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais está em vigor no Brasil. Mas vale ressaltar que ela é uma peça dentro do Instituto, assim dizendo, Instituto da Proteção de Dados, que é um leque muito maior, que inclusive ano passado foi reconhecido no Brasil como um direito fundamental. Foi acrescido através da Emenda Constitucional 115, um direito constitucional fundamental, ou seja, como direito humano à proteção de dados pessoais. E vários avanços ocorreram nesses anos. Com certeza, principalmente em relação à segurança jurídica, a qual nós, usuários, pessoas físicas, que somos os titulares dos dados para a legislação, passamos a ter segurança jurídica, ter também transparência do que ocorre com nossos dados, quando nossos dados são tratados, ou seja, quando você disponibiliza, quando o dado é coletado, ele é armazenado, modificado, compartilhado, ou até porventura excluído, qualquer desse tratamento de dados, a gente saber o que está acontecendo, a gente ter transparência do que é feito pelos nossos dados, pelas pessoas que estão utilizando os nossos dados, que para a lei geralmente são chamados justamente os controladores de dados, que na sua maioria são todas as pessoas jurídicas, todos os CNPJs são obrigados a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, excetuando apenas as pessoas físicas, como exemplo dos profissionais liberais, que precisam ali na sua relação, mesmo quando pessoa física, de coletar ali dados dos seus clientes para ali exercer a sua profissão. O exemplo que eu dei na abertura desse programa é um exemplo de infração? Sim, com certeza. Eu acho interessante que, às vezes, quando a gente lê a mídia em geral, os meios de comunicações, às vezes há alguns termos que não são muito adequados. Por exemplo, só abrindo parênteses, muito se fala que há golpe digital. Na legislação jurídica não existe golpe digital, o termo correto é fraude. Fraude, seja no meio digital ou não, mas é fraude, não existe golpe. A questão da desinformação... Vazamento de dados, o senhor me corrija de novo, por favor. Vou já falar. Desinformação, que vira e mexe a mídia chama de fake news, mas o termo mais adequado é desinformação. E muito se fala sobre vazamento de dados, mas o termo mais adequado é exfiltração.
que seria meio que o inverso da infiltração, entendeu? Sim. Entrar em algo e ali você exfiltrar, você retirar um certo dado para ser utilizado para diversos fins. E quando ocorre essa exfiltração que popularmente é chamado, ou erradamente é chamado de vazamento de dados, né? Sim, pode ser aí, dependendo do caso, ser os autores ou quem está se beneficiando responsabilizado pela LGPD. O senhor falou agora num termo que eu já ia puxar, responsabilização. Como é que consegue responsabilizar? Como é que eu consigo identificar uma pessoa que eu não sei, não faço a menor ideia? Como conseguiu o contato, como conseguiu alguma informação minha? Eu estou falando só de número de celular, mas a gente tem documentação aí. Como é que uma pessoa dessa consegue ser penalizada? Como é que a lei consegue chegar a um indivíduo desse? Eu vou tentar explicar vários caminhos que podem serem feitos a depender do que ocorrer. Um exemplo, se eu disponibilizei o meu dado para uma pessoa jurídica para um determinado fim, que eu sei o que foi que eu disponibilizei e por que eu disponibilizei, eu sei que aquele dado está lá. Mas de repente eu sei que meu dado já está sendo utilizado por outra pessoa jurídica, mas eu não autorizei compartilhar, não autorizei essa outra pessoa jurídica a utilizar. Então você pode notificar essa pessoa jurídica para saber de por que o seu dado está sendo utilizado por uma outra pessoa jurídica. Ou se de repente Mas desde que eu consiga fazer um link entre o serviço que eu disponibilizei, o meu contato, e a similaridade com que uma outra pessoa me busca para fazer contato. Há um parêntese aí. Isso. Com certeza. Quando você não tem esse link, você recebe ali uma mensagem, um contato de uma determinada pessoa jurídica que você não sabe como ela obteve o seu dado, você pode mandar mensagem, seja pelo mensageiro ali, mais famoso, o WhatsApp. Inclusive eu tenho uma mensagem pronta, né, porque eu também recebo, e eu já disparo essa mensagem, entendeu? Vem através da LGPD 13.709, querer saber como você obteve meus dados e quais são eles. Eu já tenho essa mensagem pronta e disparo toda vez que eu recebo essas mensagens no WhatsApp. Muitos nem respondem mais. Vem o bloco. Muitos nem respondem mais porque não tem resposta, né? Mas a própria ANPD, a própria LGPD determina que as pessoas jurídicas elas tenham um canal para nós cidadãos, titulares, nós pessoas físicas, entrarmos em contato com as pessoas jurídicas para saber informações sobre nossos dados. E elas têm por obrigação a responder como estão nossos dados, como ela obtém aquele dado, como não obtém, como está sendo tratado, ou de repente você quer que aquele dado seja modificado, seja excluído. Esse canal é obrigatório ter entre as pessoas jurídicas. E caso você tente entrar em contato para obter uma informação e não consiga, aí já vem um outro passo, que é justamente você entrar com a denúncia diretamente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade maior, que hoje é uma autarquia, criada pela própria LGPD, que a sede dela fica em Brasília. E você pode fazer essa denúncia diretamente no site da LGPD, que você está sendo, diretamente no site da ANPD, que você está sendo vítima, que você até procurou entrar em contato com a pessoa jurídica e não obteve resposta, e quer providências da ANPD. E a ANPD vai abrir o procedimento. Esse é um ponto. Um outro ponto também Só para a gente deixar claro, vai aparecer aqui na tela o site da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Caso você tenha alguma dúvida, denúncia, é um site mais autoexplicativo. Isso. Isso mesmo, autoexplicativo, e você pode fazer a denúncia diretamente. E aí, no caso que eu falei, informando que você foi vítima de algo, de algum dado seu está sendo utilizado de forma equivocada, que você tentou entrar em contato pelos canais diretamente da pessoa jurídica, que necessariamente os canais não é o SAC. O SAC de atendimento ao consumidor é uma coisa, é um canal específico para você tratar do assunto da proteção de dados. É tanto que a lei determina que todas as pessoas jurídicas nomeiem uma pessoa chamada encarregado, que é essa pessoa dentro das pessoas jurídicas que tem a obrigação de fazer esse diálogo com a empresa e o público externo, nós consumidores, né, nós titulares de dados, e também com a ANPD, essa pessoa chamada de encarregado. E caso haja, porventura, uma relação de consumo, eu identifiquei que a pessoa jurídica é um e-commerce, por exemplo.
eu posso entrar diretamente com reclamação, seja no Ministério Público ou seja nos órgãos de proteção do consumidor também, com base no assunto da proteção de dados. Isso é um ponto muito sensível, né? Porque às vezes a gente passa por uma mensagem dessa, no dia a dia, às vezes a gente não dá importância, porque a gente só entende um aspecto até que eu comentei ainda há pouco, que aparentemente é só o número de telefone. Mas e os outros dados? CPF, RG, número de passaporte? Há um problema que, se a gente parar para refletir, pode ser muito mais grave. Com certeza. Eu costumo dizer, não só para o assunto da proteção de dados, mas se você for vítima nesse mundo digital, seja ele da internet ou não, mas que esteja esse mundo digital, você procurar as autoridades, procurar providência, porque há soluções. Aqui em Manaus a gente tem a Delegacia de Crime Cibernético, que fica dentro ali da Delegacia Geral, ali em frente ao Sambódromo, na Pedro Teixeira, que você deve ir diretamente lá fazer ocorrência quando você é vítima de algo utilizando essas tecnologias. Por mais que foi algo que você soube agora, ou algo que porventura você identificou, mas isso aqui eu estou sabendo agora, mas aconteceu comigo, sei lá, 6 meses, 1 ano atrás, só agora que eu vim descobrir. Mesmo assim, vai lá e preste ocorrência, porque hoje existe uma especialidade chamada de perito judicial forense nessa questão digital, entendeu? Que é o perito digital, o forense digital, que ele possui essa especialidade de investigar justamente tudo que vai para a internet. O que eu quero dizer? Cada dispositivo desse nosso informático, quando a gente conecta na internet, que é um dispositivo informático, sei lá, o celular, o tablet, o smartphone, agora a nossa TV, e Smart TV também conecta na internet, toda vez que a gente conecta é gerado um número que a gente chama de número IP, para todas as conexões. E justamente através dessa investigação é possível identificar aonde, por exemplo, originou aquela mensagem, aquele vídeo, aquele áudio, algo que foi danoso para você, tem como identificar a origem, o local, esse aparelho e, consequentemente, o autor, a pessoa chegar até ele. E aí justamente vem através da investigação desse perito judicial forense, nesse mundo digital. E justamente essa investigação pode ser utilizada para vários fins, pode ser utilizada justamente por um processo nosso administrativo em relação à proteção de dados, ou por outras situações que você foi vítima em responsabilidade civil, ou até por uma questão de crimes digitais também. Aldo, pode parecer que eu vou fazer uma provocação com você agora, mas a LGPD está protegendo nossos dados? Olha, a LGPD ela é uma lei em abstrato, né? Sim. Ela é uma lei, podemos assim, inerte. Depende de nós, usuários, como todas as outras leis, como diz popularmente, as pessoas botarmos para funcionar. Sim. Esse não é um termo jurídico correto, mas falando de forma mais Ela tem colocado medo? Eu vou melhorar a pergunta. Ela tem colocado medo do ponto de vista... Eu sei que a lei tem todo um contexto, a educação, você transformar aquela infração, mas ela tem colocado medo em quem pratica, de fato? Pois é, ela por ser nova, como eu falei, ela está em 5 anos de existência, ela ainda está sendo, podemos assim dizer, implementado na sua totalidade para a população. O que eu quero dizer? Recentemente, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados emitiu algumas resoluções, como a Resolução 4, onde ela estabeleceu todo o procedimento administrativo, a qual, justamente, como nós, usuários, vamos lá fazer a denúncia, então a LGPD pode abrir um processo administrativo contra determinada controlador, contra determinada pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, ao ser notificada, ela tem o direito dela de defesa constitucional, né? Ampla defesa, contraditória, princípio o devido processo legal. E esse procedimento não está na lei da LGPD. E a LGPD criou a resolução recentemente, dando todo esse passo a passo desse procedimento e também dando outro direcionamento em relação à dosimetria da pena. Porque uma das penas, por exemplo, é multa. Mas como você estabelecer uma multa, por exemplo, de 50 mil para um controlador, um CNPJ e, por exemplo, 200 mil para uma outra? Que critério você utilizar para não ser nada aleatório? Então, essas resoluções foram normatizadas recentemente
E a partir daí, os processos administrativos na ANPD começaram a andar e a avançar. E a gente começou já a ver algumas decisões, algumas penalidades Evolução. começar a surgir. A gente vai, claro, a sua pergunta, a gente vai ter uma maior certeza com o tempo que houver uma maior quantidade de processos, uma quantidade de multas, parecido como foi o Código de Defesa do Consumidor, que já tem aí para mais de 30 anos, foi algo que foi sendo... Amadurecido. Foi amadurecido, absorvido pela sociedade e hoje é algo inquestionável o funcionamento do Código de Defesa do Consumidor no Brasil. É isso. Você me falou desses desafios que se tem com uma legislação nova, que é o fato de dados. Você não consegue ainda ter dados suficientes para aferir. Hoje a gente consegue ver quem é a campeã de denúncias num PROCON da vida, você consegue ver quem é mais das reclamadas. Na LGPD ainda não é possível aferir ter esse dado com precisão. Você me falava isso, né? A gente não tem, assim, com assertividade, quais são, por exemplo, os CNPJ, os controladores que possuem maior número de reclamações em relação à proteção de dados, seja no Brasil, seja por estado, a gente não tem essa informação exata. O que a gente encontra na internet são algumas coisas esparsas, mas você não vê muita cientificidade para eu lhe dar essas informações e dizer com certeza que são essas informações. Porque aí precisa do cruzamento não só pela quantidade de processos administrativos de reclamações que estão dentro da NPD, e ela buscar cruzar, por exemplo, com reclamações que estejam pelos órgãos de defesa do consumidor pelo Brasil como um todo, que tem a ver com assuntos voltados à proteção de dados. Esse cruzamento eu desconheço que haja. À frente da comissão da Direito Digital, Startup e Inovação da OAB do Amazonas, a gente já está dialogando cerca de 1 ano e meio, a gente tentar fazer uma pesquisa para saber das pessoas jurídicas do estado do Amazonas, aqui registrado no Amazonas, como é que elas estão em relação a elas adequarem internamente à LGPD. Se elas se adequaram, não se adequaram, ou estão tendo alguma dificuldade. A gente só conseguiu ter uma pesquisa dessa parecida lá no estado de Santa Catarina. E a gente justamente está nesse diálogo para fazer conjuntamente com o SEBRAE e com algum outro órgão, seja a JUSEA ou seja a Cefaz, porque a gente precisa chegar com essa pesquisa justamente para as pessoas jurídicas responderem. E é uma resposta não no sentido que a gente vai falar o nome exatamente da pessoa jurídica, a gente vai inclusive pseudo-anonimizar, que esse é o nome certo, o nome das pessoas jurídicas, que o objetivo não é falar o nome A, B, C da pessoa jurídica, é para ter um quadro, podemos assim dizer, das dificuldades que as pessoas jurídicas, porventura, aqui no Amazonas possuem, para a gente procurar orientar, dialogar, seja com as pessoas jurídicas locais ou até diretamente com a NPD. Olha, a NPD aqui no Amazonas está tendo tal dificuldade, assim, entendeu? Fase educativa, né? Que também está dentro da lei, dentro do escopo da lei. Do escopo da lei. Aldo, eu quero te agradecer. Obrigado por ter vindo ao Real Time 1 mais uma vez. Obrigado mesmo. Acho que a gente precisa ficar mais atento a partir de agora e com essa tua entrevista, acho que é um ponto de start ali para a gente atentar para alguns detalhes que às vezes chegam aqui no nosso e-mail. E, claro, é dever do cidadão contribuir com a LGPD, óbvio. Obrigado, Caio. Obrigado a todos vocês que nos assistem aqui no Real Time. Tenham sempre cuidado com seus dados, não passe seus dados para qualquer um, para qualquer pessoa, tenha sempre cuidado e saiba que os seus dados valem muito, hein? Muito dinheiro, muito dinheiro. Aldo, obrigado mesmo, obrigado. E obrigado a você, internauta. Curta, comente, compartilhe à vontade essa entrevista. Fique à vontade, manda no grupo de WhatsApp da família, do futebol, dos amigos. Fique à vontade. Obrigado e até uma próxima oportunidade.